a gente não vê mais esse conflito institucional entre duas forças continuarem no Brasil. Bom, o Frederico Afonso, especialista em direito internacional, está com a gente. Ele é advogado e vai participar conosco aqui deste Morning Show. Frederico, quero agradecê-lo pela presença, pelo tempo aqui para estar conosco. Quero te ouvir também sobre esse tema, a preocupação das autoridades, a fala do secretário Capelli. Óbvio, o PP faz uma descrição do momento, do cenário atual comparado com um ano atrás, praticamente, mas é necessário todo qualquer cuidado, né? Carlos, bom dia a todos, PP, delegado Palumbo, a Júlia. Vamos lá, né? Eu sou professor de Direito Constitucional há 25 anos e eu faço uma piada muito sem graça que lecionar Direito Constitucional nos últimos anos ficou um tanto quanto insalubre, porque a gente não consegue justificar uma série de questões emanadas, determinadas aí pela Corte Suprema. Não é lado A ou lado B. Se for técnico, se buscar a técnica, eu vejo com uma dificuldade enorme você tentar realmente apontar como atos, por exemplo, terroristas, os atos do dia 8 de janeiro. Eu encaixo, juridicamente falando, como atos de baderna, atos de vandalismo, atos de dano, crimes ao patrimônio, talvez até qualificados. O direito penal não é minha área, talvez aí o doutor Palumbo, como delegado de polícia, possa até me ajudar nisso, quando ali danifica um patrimônio mais histórico, um busto, uma obra de arte, mas é muito complicado quando você tenta encaixar isso sobre a lei do terrorismo, sobre uma série de pessoas que nem foram denunciadas e continuam presas. Então não é um passar a mão na cabeça dos arruaceiros, dos criminosos, mas realmente querer enxergar isso como uma quebra de Estado da ordem democrática, todo mundo de férias, né? Então eu vou tomar o Supremo, é um prédio público, é simbólico, vazio. Tomar de que forma? Eu vou invadir o Palácio do Planalto. Então, assim, infelizmente o Estado brasileiro, ou o Estado de Direito brasileiro hoje, vive o que eu chamo de hermenêutica elástica criativa. Ou seja, eu pego a interpretação do direito e vou esticando até onde chegar ao meu alcance. É mais ou menos para quem jogou futebol na várzea, que o mando de campo, o time mandante, só acaba quando ele empatar. É 45 por quanto for, 50, 55, 60, enquanto não empatar, o juiz de futebol, ali o árbitro pressionado, ele não vai acabar o jogo. Então eu tenho ressalvas. Eu tenho ressalvas, por exemplo, dessa data ser comemorada como uma retroalimentação, né? Então, assim, eu vejo muitos desvios sob o devido processo legal, mas muitos. A própria OAB aqui tem sido aviltada, tem sido vítima de chacota, muitas vezes aí, por ministros da Corte Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, uma série de questões, quando há esse tipo de pleito, por exemplo, para fazer sustentação oral, ou até mesmo na Suprema Corte. Então, eu vejo de uma forma muito desproporcional o que está acontecendo neste último ano, no tocante ao 8 de janeiro. Deixa eu sair da visão... Peraí, repete, Lari, perdão. 11 horas e 40 minutos, uma pausa rápida novamente para você que nos acompanha pela rede de rádios. A gente volta em 2 minutinhos. Vou sair da análise da condução do caso feita aqui brilhantemente pelo Frederico e vou pular para o exercício de futurologia lá com a Júlia, que está mais pertinho de tudo que está acontecendo. O que a gente pode esperar, na tua visão, Júlia, desta próxima semana,
à medida em que se aproxima da data e o encontro das autoridades. Evidentemente, é um dia 8 diferente do que foi o dia 8 do ano passado, por várias razões, entre elas porque todas as autoridades estarão aí e haverá uma mobilização das forças de segurança e etc. Mas eu me refiro às manifestações mais gerais, não aquelas criminosas que envolvam a depredação de prédios públicos e coisa do gênero, mas a manifestações políticas que naturalmente aconteçam numa democracia. Há pessoas de um lado e de outro, não admitindo que haja pessoas contra a Constituição e contra as instituições, mas contra visões políticas que existam. O que a gente espera, portanto, do debate político nesta semana que se avizinha de uma data tão simbólica para o país como essa, o 8 de janeiro? Bom, primeiro eu quero destacar aqui o brilhantismo da fala do professor. Quando a gente se apega ao texto constitucional, a gente não deveria ter espaço para paixões políticas próprias, né? É o texto constitucional que deveria ser respeitado. Antes de responder a sua pergunta, eu quero deixar uma pergunta para o professor. Como que ele enxerga o Supremo julgar as pessoas do 8 de janeiro, considerando a prerrogativa de foro do artigo 102 da Constituição? Eu queria saber a opinião dele sobre isso. Mas respondendo a sua pergunta, hoje em Brasília existe um clima de medo. As pessoas têm medo de expressarem as suas opiniões, seja no WhatsApp, seja nas rodas de conversa, porque aqui em Brasília todo mundo se conhece. Aqui é uma cidade em que as pessoas têm sempre alguém em comum. Então, para que a sua opinião, né, como um cidadão livre, chegue a uma autoridade e você venha a ser denunciado e ter problemas por causa da sua opinião, esse é um medo que circula na nossa cidade. Hoje, Brasília é uma cidade simplesmente mais triste. É nítido, as pessoas que acompanharam o que aconteceu têm muito medo hoje de se manifestarem, porque a esplanada dos ministérios, quantas vezes ela já foi palco para manifestações de esquerda e de direita. Na realidade, uma democracia sem que as pessoas se sintam livres para se manifestar não é uma democracia, né? É uma ditadura. Então, hoje as pessoas têm muito medo. E, por curiosidade, a Câmara Legislativa do Distrito Federal fechou a CPI para investigar a conduta dos agentes públicos no 8 de janeiro. Assim como o Congresso, né, também fez a CPMI. Pasmem, apenas 2 pessoas foram identificadas por essas CPIs como ali responsáveis pelo que aconteceu. Apenas 2 pessoas. Então, como que um cientista político decente tem que analisar isso? Tem muito o que ainda não foi conhecido. Muita coisa não foi revelada. E o medo que hoje se espalhou atrapalha muito no processo de se conhecer o que efetivamente aconteceu no 8 de janeiro. Então, não esperemos que o povo esteja nas ruas mais. É muito difícil. Em Brasília, não. Pode ser em São Paulo, pode ser no Rio de Janeiro. Mas as pessoas hoje temem muito participarem de qualquer manifestação, como era bastante comum aqui, e que essa manifestação acabe se tornando aquele quebra-quebra que infelizmente aconteceu, e muita gente que não queria ter participado daquilo foi pego ali no meio e aí teve a sua vida devassada. Então hoje as pessoas têm muito medo e acho que isso é péssimo para a nossa democracia, né? E é um risco também para o governo, né? Porque se você não consegue ter um termômetro do comportamento das pessoas, é difícil até de você fazer antecipação do comportamento delas nas eleições. Deixa eu pedir, primeiro deixa eu receber quem voltou a nos acompanhar pelo rádio e pedir a você, Júlia, que repita a sua pergunta ao Frederico para refrescar a memória de quem nos acompanha também e para que ele possa te responder. Professor Frederico, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, ele tem a competência de julgar originalmente certas pessoas, né? Uma competência definida na Constituição. As pessoas que foram julgadas pelo Supremo, essas pessoas que estavam envolvidas nas manifestações de 8 de janeiro, elas deveriam ter sido julgadas pelo Supremo ou elas deveriam ter tido seus processos remetidos para a Justiça Comum?
Então, Júlia, vamos lá. Eu volto um pouquinho da sua fala, o pessoal estava no intervalo da rádio. A questão do medo tem tudo a ver, né? Eu lembro de uma capa clássica da revista Veja entrevistando o saudoso Cazuza, e ele falou mais ou menos assim, que a agonia que precede a morte é pior que a própria morte. Nós vivemos hoje, sim, sobre uma questão de medo, medo talvez até por um cancelamento, que sempre existiu na história, mas hoje ele é definido, e o medo até mesmo de você questionar essa questão, que tem relação direta com a hermenêutica elástica criativa do próprio Supremo. O Supremo, ele arrasta para si quem ele quer. O inquérito do fim do mundo, rotulado assim por um ex-ministro da sua corte, o Marco Aurélio de Mello, ele mesmo falava, é um inquérito que investiga tudo da forma como quiser, sem contraditório, com dificuldade às vistas, e ele vai arrastando. É uma agressão no aeroporto internacional, é a violação de uma conta do ex da primeira-dama. Então, tudo o Supremo pega para si, assim como os atos de 8 de janeiro, né? Assim como, por exemplo, não poderia ter prerrogativa de foro hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo traz para si. E como que a gente questiona? A gente vive o medo. Na sua fala aqui, eu estava lembrando que num grupo, batendo um papo, e eu questionando com outro advogado, o colega, eu falei, não, porque o AM e tal, e aí eu dei por mim que há muito tempo eu não escrevo o nome Alexandre de Moraes no WhatsApp. Eu escrevo AM. Depois eu falei assim, não, AM, mas está com medo de ser o quê? Não tem nada, estamos batendo um papo. Mas é um temor, é uma subcensura, há uma reverência, há um poder exacerbado por parte, sim, hoje, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós não temos mais liberdade, né? Eu sempre fui contra ligação por meio de WhatsApp, gosto de fazer a ligação por meio comum, já não faço mais. Mas por que você está ligando pelo WhatsApp? A pessoa vai saber. Então, assim, quer dizer que parece que a quebra, por exemplo, do sigilo telefônico, uma interceptação telefônica, pode acontecer agora, sem maiores motivos ou sem maiores razões dentro do devido processo legal. O Supremo extrapola e muito, né, as suas funções. Lecionar direito constitucional hoje virou um palco de guerra. Eu venho comentando recentemente, por causa da minha atuação dentro do direito internacional, desde a invasão da Rússia à Ucrânia, depois os ataques do grupo terrorista Hamas a Israel, mas eu venho nesse estado beligerante dentro da sala de aula em direito constitucional, porque o autor diz uma coisa, o mesmo autor numa palestra diz outra, e este mesmo autor, muitas vezes, na posição de ministro, ele diz algo completamente diferente. E aí a gente fala assim, o ministro não se lê, ele não lê a sua própria obra. Pois não. Deixa só para eu fechar esse bloco aqui, eu ouvi o PP que estava se coçando aqui na cadeira, e aí eu vou encerrar este tópico, já estou anunciando aqui. Desenha pro Felipe, para os meus amigos que eu vou fechar este tópico. Tem que desenhar pro Felipe. Para poder seguir adiante. PP, por favor. Não dá para analisar 8 de janeiro sem olhar para trás e ver a história do Brasil. O golpe de 64, por exemplo, ocorreu exatamente por conta de uma manifestação de empresário na véspera do golpe. Ou seja, poderia sim ter levado a efeito um golpe de Estado no Brasil no 8 de janeiro, quando você analisa o processo histórico do Brasil, não é? A ditadura militar do Brasil que ocorreu em 64 e antes tinha várias manifestações do Brasil todo, inclusive no Rio de Janeiro, né? Ou seja, não dá para você descolar o 8 de janeiro dessa realidade histórica. E outro ponto que eu queria colocar aqui, né, existe um conceito, um princípio constitucional, princípio de direito global, que é o contempt of the court, né, o princípio que toda corte constitucional tem o direito de se autodefender, não é? O Supremo Tribunal Federal foi vítima da invasão no 8 de janeiro. Então, por óbvio, ele tem que ter instrumento para se defender, para se autodefender. E esse é um conceito que tem no mundo todo. É um conceito civilizatório. Então, quando você analisa o 8 de janeiro e o processo que está no Supremo Tribunal Federal, você tem que analisar sob essa ótica. É a Suprema Corte se defendendo. Porque se ela não puder se defender e ter instrumentos claros de processar qualquer violação à sua estrutura, não vai ter Estado democrático de direito.
porque não tem Estado Democrático de Direito sem uma Suprema Corte forte, não é? Agora, o que eu discuto aqui é a questão anterior. O STF, apesar de ter a competência para julgar o 8 de janeiro, ele não tem estrutura. Ele não tem estrutura física, não tem estrutura para processar mais de 1.500 pessoas. Essa é uma outra questão. Agora, o que aconteceu no 8 de janeiro foi uma vergonha, sim. E quando você analisa historicamente, sabendo da história do Brasil, não dá para você achar que aquilo foi só um ato de vandalismo. Colocar a mesma pena para uma pessoa, por exemplo, que quebra uma janela de uma repartição pública. Não é muito mais grave do que isso. Atentado contra a democracia é um atentado muito grave e tem que ser rechaçado. Vou passar para a pauta política aqui e vou pedir para que os comentários sejam mais breves, porque a gente tem menos de 10 minutos aqui de conversa e aí todo mundo consegue falar. O Lula vai descansar no Rio de Janeiro até o dia 3 de janeiro. Ele vai tirar uma semana de recesso com a família e etc. Mas ele encerra o primeiro ano tendo percorrido aí alguns milhares de quilômetros por várias partes do Brasil e do mundo, mas principalmente pelo mundo. Ele não esteve em alguns estados, 8 para ser mais preciso, e a ausência mais sentido foi lá em Minas Gerais. Ele não esteve no estado, mas já prometeu que vai fazer uma visita a cada um dos estados brasileiros já no primeiro semestre desse ano. E aí eu vou para o Palumbo para a gente fazer a leitura política dessa história. Porque ele disse que ia ser o embaixador aí do Brasil no mundo para recolocar o Brasil na fotografia mundial. E aí agora ele descobriu que precisa olhar para o quintal dele aqui dentro de casa. O que esperar deste périplo pelo Brasil? Você falou bem, né? Ele descobriu que ele tem que cuidar do Brasil. A primeira coisa a se fazer é cuidar do Brasil e do brasileiro. Mas antes eu queria parabenizar o professor Dr. Frederico. Eu concordo com tudo que o senhor falou, viu? Parabéns, e não concordo com nada que o Felipe falou aqui. Que dúvida! Eu nem suspeitava disso. Foi uma surpresa. Eu fiquei muito surpreso agora. Agora, voltando ao presidente, eu espero que ele realmente cuide do Brasil, né? Aqui, eu costumo dizer, né? Não adianta você ficar olhando para o quintal do vizinho se no Brasil tem gente passando fome. Se em São Paulo, na cidade mais rica do país, se eu der uma volta com você, Felipe, a gente vai ver gente revirando lixo para comer. Não adianta a gente ficar viajando, gastando milhões e milhões e milhões, se aqui no seu país tem gente passando fome. Não adianta a gente ficar gastando dinheiro com emendas para agradar uns políticos que, lamentavelmente, se vendem por emendas enquanto tem gente passando fome. Infelizmente, a gente viu, lamentavelmente, uma gastança exacerbada de dinheiro público, principalmente para agradar o Centrão. Eu falei isso no decorrer do ano inteiro. Quem manda neste país não é a direita e não é a esquerda também não, e muito menos o governo federal. Quem manda nesse país é o Centrão, que só aprova projetos do Executivo através de bilhões de emendas. Isso é prova. Tem muito mais dinheiro para emendas parlamentares do que na segurança pública, por exemplo, onde ele está tirando 708 milhões de reais e o povo está sofrendo, sendo roubado em todas as esquinas. Tem muito mais dinheiro para emendas do que em outras áreas. Para a cultura, que não precisava tanto dinheiro assim, mas ele está despejando emendas. Você só perguntar para a população, o que você quer? Investimento em cultura ou você quer investimento em segurança pública? Se a gente vai em qualquer hospital, se nós formos, Felipe, eu te convido aí comigo de Kombi, nós podemos... Não, tem prioridades. Cultura é importante. Tem prioridades. Pergunto, vamos dar uma volta comigo na periferia agora e vamos numa unidade básica de saúde. Pergunta para uma mãe lá que está esperando 8 horas para o filho ser atendido, se ela está preocupada com a cultura ou se ela quer atendimento para o filho dela. Eu saio daqui agora e faço desafio a você. Agora. Quer saúde. Sai daqui agora. Saúde é mais importante. É muito mais importante, mas a segurança pública também é. As pessoas não podem ser roubadas o tempo todo como elas estão sendo. As pessoas estão sendo roubadas, Felipe. Empregados domésticos, pessoas trabalhadoras, porteiros, eles saem 4h30 da manhã para pegar um ônibus, são roubadas num ponto de ônibus. Você acha que isso é normal? Você acha que isso é aceitável? Claro não é aceitável. Aí você vem falar que é normal você despejar 16 bilhões na cultura? Não é normal. Enquanto isso, você tira 708 milhões da segurança. Não é normal isso. Coisas diferentes. Não são coisas diferentes. O dinheiro é que faz você ter uma segurança melhor. O dinheiro é que faz você ter uma saúde melhor. As pessoas estão morrendo em fila de hospital, as pessoas não conseguem atendimento, as pessoas estão esperando anos para uma cirurgia e
ele está preocupado em agradar... A retórica é eleitoreira. Não, não é eleitoreira, não. Pois é, por isso que eu estou falando. Não. Se eu tivesse, eu poderia falar. Você está me acusando de uma coisa que eu não sou. Eu não sou candidato a nada. Eu não sou candidato a nada. Eu não sou candidato a nada e nem apoio ninguém. Eu sou candidato a nada. Cada real gasto em cultura gera 57% e por que não se investe a mais na economia? Em saúde? Economia. E por que não se investe em saúde? A indústria da cultura não, para, gera Felipe, emprego. Vamos sair daqui agora e vamos para o Quando você dá emprego para uma pessoa que está na rua, você pode tirar ela da criminalidade também. Vamos sair daqui, vamos lá no Hospital Geral de Taipas. Não dá pra Vamos lá. Vamos lá. Você quer brigar que quer um prato de comida com que... Não, peraí, vou segurar vocês dois. Nossa, eu não tô me ouvindo. Deixa eu só dizer tchau para quem nos acompanha pela Jovem Pan FM de São Paulo e também pela rede Jovem Pan FM. São 11h56, o Morning Show volta amanhã a partir das 10 horas da manhã, logo depois do Jornal da Manhã. Obrigado a você que nos acompanhou pela rede de rádios. Eu vou encerrar vocês dois aqui para dar tempo de eu ouvir a Júlia. Então vocês dois se controlem, por favor. Para eu ouvi-la, ela tem um minutinho para falar antes que cortem a gente no ar, assim, no meio do programa. Diga, Júlia, sobre esse tema, o olhar para o Brasil, Lula Roadshow 2024 pelo primeiro semestre. Eu estou bem curiosa para saber como é que vai ser a receptividade do presidente Lula nos estados. Eu quero ver como é que a população vai reagir. Talvez ele tenha se furtado a permanecer no território brasileiro exatamente porque ele nutre esse receio, especialmente porque ele é acompanhado da primeira-dama, Janja, né, que não desfruta das maiores taxas também de popularidade, porque ultrapasse muito o que ela poderia fazer. Afinal de contas, ela não tem mandato, ela não foi eleita, ela nunca teve um voto de nenhum brasileiro para sair falando em nome do Brasil, como ela vem fazendo ultimamente, né? Mas, para finalizar, ataque à democracia acontece quando o cidadão não pode falar, quando um jornalista tem a sua conta na rede social bloqueada, quando um comentarista é obrigado a sair do Brasil porque tem medo de ser perseguido. Aí sim você tem um ataque real à democracia. Um prédio atacado não é uma democracia atacada, são questões bem diferentes. Agradecer o professor Frederico Afonso e já fazer o convite para que ele venha aqui no estúdio para a gente poder conversar com mais tempo, porque o relógio é cruel contra nós. Professor, muito obrigado pela tua presença, colaborou demais aqui com o nosso debate. Já de antemão desejo ao senhor um feliz 2024. Agradecer a Júlia também, que esteve conosco nesta terça-feira aqui no Morning Show. O Palumbo, que também esteve conosco hoje, o PP, e agradecer a você que nos acompanhou aqui ao longo desta manhã. Vamos dar tchau ao Morning Show, oi ao Pânico e ao Bate Pronto. Um grande abraço, tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete